Fala galera, tudo bem? Começando aqui mais um Baba Retado com muitas notícias, entretenimento e bastante assunto durante uma hora. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol do Nordeste. E não nos esquecemos que estamos gravando de casa devido à pandemia do coronavírus, então se puder, fique em casa. Eu, meu amigo Rafael e todos os repórteres estão gravando da casa das suas casas, tá bom? Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo? Acesse futebolnaveia.com.br. Prognósticos, colunas e o mercadão da bola. Acesse futebolnaveia.com.br. O jornalismo está no sangue. E aí, meu povo, vamos falar sobre o futebol sergipano. O período de quarentena tem se alongado e a esperança pelo retorno dos jogos cresce a cada semana. Ainda sem uma definição concreta para a volta das atividades esportivas, jogadores seguem se adaptando à nova rotina em casa e trabalham para que as perdas do período fora dos gramados sejam minimizadas. O zagueiro Heron, do Frei Paulistano, segue uma planilha de treinos passada pelo clube, mas ainda faz alguns outros exercícios para continuar com a forma física. Além do trabalho físico, o jogador tem aproveitado o tempo com a família. Há cerca de 2 meses e meio ele está na cidade de Sobradinho, na Bahia, mas não vê a hora de voltar à rotina de jogos e treinos. Neste ano, o Frei Paulistano disputa o Campeonato Sergipano, a Copa do Nordeste, onde já está eliminado matematicamente, e a Série D do Campeonato Brasileiro. Em live realizada no Instagram oficial do Itabaiana, o presidente do clube, Alberto Nogueira, deu informações sobre a possível volta do futebol em Sergipe. A Federação Sergipana de Futebol e os clubes que participam do quadrangular final do Campeonato Sergipano trabalham com a ideia de, no dia 28 de junho, reiniciar o estadual seguindo todos os protocolos de segurança definidos pela Confederação Brasileira de Futebol e autoridades sanitárias. Além disso, ainda esperam decretos das administrações municipais e estadual para a liberação de partidas. O campeonato sergipano foi interrompido logo após a primeira rodada do quadrangular final, ou seja, restam 5 rodadas para o término da competição e o intuito é encaixar as datas nesse calendário imprevisível e já bastante apertado. Quando as atividades foram paralisadas, o tricolor da Serra estava no quadrangular final do estadual. O clube ainda tem a Série D do Campeonato Brasileiro no cronograma deste ano. Agora vamos falar sobre o Confiança. O Confiança estendeu o contrato do lateral esquerdo Dudu. O Confiança não parou durante a pandemia e se movimentou para renovar o contrato do lateral esquerdo Dudu. O vínculo anterior era até dezembro deste ano. Entretanto, o empresário informou que a renovação é até abril de 2022. Já o clube disse que o contrato é válido até o início de 2023. No Dragão, desde o ano passado, quando chegou para atuar pelo Sub-20 Proletário no estadual, o jovem lateral esquerdo de 19 anos, Carlos Eduardo, o Dudu, subiu para os profissionais em 2020. A estreia como profissional veio na vitória sobre o River Plate do Piauí, pela Copa do Nordeste, quando substituiu Silva, que saiu por lesão. Até antes da pandemia ele tinha atuado em 7 jogos, sendo 6 como titular e 1 como reserva, com boas exibições dentro de campo. Ainda não há previsão para retorno das competições, seja em escala nacional, regional ou local. Eu sou Brendo Romano para o Baba Retado do Futebol na Veia. Olá meus caros, tudo bem? Eu sou o Geison Moraes e venho trazer as informações sobre o futebol piauiense para o podcast Baba Retado. Até o momento, indefinição é o que resume a situação do esporte no Piauí, com o aumento do número de casos confirmados do novo coronavírus no estado. O governador Wellington Dias prorrogou o decreto de isolamento social até o dia 22 de junho, o que afeta diretamente a realização de eventos esportivos por aqui. Durante esse período, o Campeonato Piauiense irá completar mais de 3 meses paralisado, já que foi oficialmente suspenso no dia 17 de março, durante a 10ª rodada. Até então, a equipe do Altos liderava o campeonato com 21 pontos, seguido pelo Picos e 4 de Julho com 20 pontos cada. A ideia da Federação de Futebol do Piauí, FFP, é reiniciar as atividades assim que o governo autorizar a volta dos eventos esportivos. Por parte dos clubes, pouco movimento durante a pandemia.
O River, representante do Piauí na Copa do Nordeste na Série D do Brasileirão, ainda está negociando com o técnico Flávio Araújo, ex-Icasa do Ceará. A diretoria do Galo também está conversando com o atacante Erivan, atleta que defendeu o ABC de Natal no início da temporada. Um fato curioso no estado é que 3 dos 8 presidentes de clubes da elite do futebol no Piauí pediram renúncia do cargo nas últimas semanas. A motivação seria a participação nas eleições municipais marcadas para o fim desse ano. São eles: Genivaldo Campelo, do River Atlético Clube, Rodrigo Lima, da Sociedade Esportiva de Picos e Batista Filho, do Parnaíba Esporte Clube. E essas foram as informações do futebol piauiense. Geison Moraes para o podcast Baba Retalho do Futebol na Veia. Opa galera, tudo bom com vocês? Vamos saber os bastidores do futebol paraibano. Nos últimos dias, a novidade fica por conta de uma possível volta do futebol aqui na Paraíba. A Federação Paraibana de Futebol se reuniu com representantes dos clubes para discutir a retomada dos jogos no estado. Participaram da reunião os presidentes do Atlético de Cajazeiras, Botafogo, Campinense, São Paulo Cristal e 13. A ideia discutida na reunião é de que o campeonato possa ser concluído entre os dias 5 e 26 de julho. 2 dias depois da reunião com os dirigentes, a presidente da FBF, Michele Ramalho, reuniu-se de forma remota com os médicos dos clubes para discutir protocolos de segurança para a retomada do futebol. No entanto, a federação só vai liberar o retorno após a autorização dos órgãos competentes. Outra novidade no futebol paraibano vem do Campinense Clube, que após saída de Oliveira Canindé, a Raposa anunciou o seu substituto para a continuação do trabalho. Trata-se do capixaba Rui Scarpino, que já treinou o Campinense em 2018. Na ocasião, o treinador quase conseguiu a classificação para a Série C, perdendo para o Ferroviário do Ceará nos pênaltis no último mata-mata para o acesso. Em João Pessoa, conselheiro do Botafogo pediu o impeachment do presidente Sérgio Meira. Alexandre Almeida pediu ao Conselho Deliberativo o afastamento do mandatário por ele não ter feito a prestação de contas de 2019. Alexandre Almeida é chapa adversária de Sérgio Meira. Essas foram as principais notícias do futebol paraibano, com Salviano Júnior para o Baba Retado do Futebol na Veia. E agora vamos direto com Herbert Ramos com as notícias do primeiro boletim que vamos ouvir, do futebol pernambucano. Vai lá, Herbert, pode soltar. Olá pessoal do Futebol na Veia, meu nome é Herbert Ramos e trago para vocês as principais informações sobre o futebol pernambucano. O Sport está enfrentando problemas para pagar os salários do seu elenco. Além da pandemia de coronavírus que atinge todos os clubes do Brasil de alguma forma, o Leão também tem uma crise financeira já há algum tempo, que só se agravou ainda mais nessa época. Logo no início da paralisação do futebol, o rubro-negro buscou fazer um empréstimo com um banco, só que nessa última semana o banco confirmou que não vai fazer esse empréstimo ao clube. A opção que a diretoria vai tomar é reduzir ainda mais os gastos do clube e isso pode resultar em demissões de funcionários e até abrir mão de altos salários de jogadores, como é o caso, por exemplo, de Hernani Brocador, que declarou essa semana o seguinte: já pensei muito no clube, tenho que pensar em mim também. Ou seja, Hernani Brocador pode estar de saída aí do Leão da Ilha. No Náutico, após muita espera, o atacante Matheus Carvalho realizou sua cirurgia no joelho. O atleta se machucou no duelo contra o Botafogo pela Copa do Brasil em fevereiro desse ano e o tempo de recuperação dele é de 7 meses após o procedimento cirúrgico. E a torcida alvirrubra aderiu à campanha Projeto Série A e dobrou a meta estipulada pelo Departamento de Comunicação do clube para a primeira ação, chamada de Tocuntimba. Em vez dos 20 mil esperados, o clube alcançou 40 mil reais. Com maior adesão, o prazo para se juntar ao programa foi ampliado até o próximo dia 9 de junho. Os torcedores que participarem da campanha devem concorrer também por 6 uniformes que estão sendo produzidos pelo Náutico em parceria com a própria torcida.
No Santa Cruz, o coordenador técnico do time, Thiago Duarte, lamentou a pausa no futebol pernambucano. Segundo ele, o tricolor vinha crescendo de produção e poderia conseguir diversos resultados positivos nesse período. Ciente do sucesso que a última campanha de ingressos gerou ao tricolor pernambucano, o departamento de marketing da equipe decidiu iniciar uma nova ação chamada Nordeste Coral. Esse projeto está diretamente ligado à reprise do último jogo da final da Copa do Nordeste de 2016, competição que o Santa ganhou. Esse jogo que será transmitido hoje por um canal de TV pernambucano. Dessa vez, o torcedor coral poderá optar não apenas pelos ingressos virtuais, que já viraram moda, como também pelos kits oferecidos pelo clube, com opções de máscaras, copos, camisas e até mini troféus, para vocês terem uma ideia. Os valores dos ingressos são a partir de R$10. Já os kits com essas outras coisas possuem 3 opções, que vão de R$40, R$100 e R$190. No interior, os destaques são a fala do presidente do Petrolina, Jefferson Oliveira, que afirmou que o clube não tem nenhuma condição de voltar se não tiver algum apoio financeiro forte. O central de Caruaru defendeu algo bem parecido através do seu médico, que afirmou que a volta das atividades está sendo feita de maneira precipitada. Vale lembrar que nessa última semana, a Federação Pernambucana de Futebol autorizou a retomada dos treinos e outras atividades nos clubes a partir do próximo dia 15. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e aproveite para conferir outros destaques do site, até porque aqui é futebol na veia. E agora vamos com o nosso editor, o nosso correspondente, nosso repórter, o Diego Vasconcelos. Ele vai trazer notícias do futebol cearense. Olá, tudo bem? É hora de falar sobre o futebol cearense. Pelo Fortaleza, as negociações com o empresário russo Ivan Savides estão paralisadas devido à pandemia, e o russo se concentra em seus negócios na Europa. Relembrando, Ivan Savides tem o desejo de comprar ou investir no Fortaleza. Entre suas metas estão tornar o clube top 5 do país e tornar o clube campeão da Copa do Brasil. O empresário se impressionou com a festa da torcida tricolor no último jogo do Brasileirão 2019 diante do Bahia na Arena Castelão, no qual Fortaleza venceu por 2-1 e a torcida lotou o estádio com uma festa em LED. E nessa última semana, o atacante Thiago Orobó foi apresentado no Fortaleza. Artilheiro do Brasil em 2020, Thiago vem do América de Natal, onde era artilheiro do Potiguar e da Copa do Nordeste, marcando 14 gols em 20 jogos. Thiago é um atacante que atua por todos os lados do campo e tem um bom jogo aéreo e agrada bastante o técnico Rogério Ceni. O Ceará também anunciou o jogador. Se trata do atacante Jacaré, de apenas 20 anos. Jacaré estava no Caucaia, equipe da região metropolitana de Fortaleza. O atacante ajudou o time a conquistar o campeonato cearense da Série B em 2019 e a Taça Fares Lopes, que concedeu ao Caucaia sua primeira participação na Copa do Brasil. O contrato de Jacaré com o Ceará é válido até 2022. E no elenco do Ceará, 11 atletas testaram positivo para a Covid-19. Os mesmos atletas estão afastados e, nesse momento, apenas 23 atletas treinam em Porangabuçu. Essas foram as atualizações do futebol cearense. Diego Vasconcelos, direto de Fortaleza para o Babá Retado no Futebol na Veia. Valeu, Diego, obrigado pelo boletim. Mas antes de a gente começar a comentar já, eu queria falar que o Futebol na Veia, pelo seu Instagram, ele fez uma entrevista com o Vitorino, ex-diretor do Ceará. Então, para você, torcedor, para você que gosta de futebol, curte esse tipo de entrevista, acesse lá o Futebol na Veia do Instagram e acompanhe lá a entrevista. Ficou muito boa, ficou muito legal. Agora qual é o seu destaque, Rafael? Qual que você gostaria de comentar primeiro? Quero começar falando do Fortaleza, que eu já tô empolgado, já tô iludido. Que o Ivan, vou chamar ele de Ivanildo, esse é o nome nordestino dele, do russo. Quando ele vier pra cá, nós vamos mudar o nome dele, vai ser Ivanildo. O Ivanildo vai comprar e é rumo a Tóquio. É rumo a Tóquio, rapaz, eu tenho certeza.
esse é muito legal, esse eu achei muito bom. Sim, poxa, um investidor internacional de olho no Ceará, eu acho maravilhoso. A gente que assim, aqui, não é porque a gente apresenta, mas a gente gosta do futebol nordestino mesmo, por causa de toda a história, por causa da série dos times grandes, pela sua torcida apaixonada. Você ter um time com investimento internacional, colocado no top 5, que nem ele colocou, no futebol brasileiro, e por causa da sua torcida, que ele mesmo, que foi passado no boletim, que é por causa da torcida que ele se interessou, é maravilhoso, é isso que eu tenho a dizer, é maravilhoso. Cara, realmente eu fiz essa brincadeira aqui, não vejo a hora de comprar Alba Tóquio, mas a gente tem milhares de exemplos no Brasil e ao redor do mundo de investidores que compraram um clube ou investiram, alguma coisa do tipo, e deu super certo. Lógico que também não pode se entregar de vez. Nós temos aqui o exemplo do Cruzeiro, que infelizmente teve depois muita dificuldade financeira, não pode se empolgar a um nível estratosférico, a uma coisa exagerada, mas um investidor no futebol nordestino é algo que não vai ser bom só para o Fortaleza, mas ele vai melhorar a marca do futebol nordestino em geral. Sei lá, vai trazer um grande ídolo do Fortaleza, e aí o torcedor do, sei lá, do Ceará, do Sport, do Bahia, do clube que for, vai querer estar lá e ver o clube como um clube bom do Fortaleza, uma equipe ótima, uma equipe que vai ser a equipe do Nordeste. Então, é para se animar sim com essa possível, possível contribuição do russo, o Ivanildo, agora é o Ivanildo, dessa possível compra que pode pôr o futebol nordestino num patamar, como foi dito, incrível essa história de que ele quer comprar por ter visto a torcida do Fortaleza. Cara, isso é de um nível incrível de tudo, sabe? Então acho que se isso se confirmar, isso vai colocar o Fortaleza num nível ótimo, e pelo que foi dito no boletim, ele quer colocar o Fortaleza entre os 5 melhores, no nosso país. Então, cara, é uma boa notícia, em meio a tantas notícias ruins, no futebol nordestino, de investimento. Então é uma notícia incrível pro torcedor do Fortaleza. Eu não gosto muito de fazer um top, mas eu acho que essa notícia, eu acho que é uma das principais notícias, se não a principal notícia que a gente vai trazer no programa, porque você colocar o Fortaleza interessado num investidor internacional, ainda mais da Europa, com o euro no valor que tá, é muito bom, porque isso ajuda muito o futebol brasileiro. O pessoal com aquela coisa da rivalidade, que cresceu por causa do investidor, fica mais ou menos parecido com a história do Chelsea, do Manchester City na Inglaterra, do Paris Saint-Germain na França, mais ou menos com isso, para não fugir muito do assunto. Eu acho que isso é bom pro futebol nacional também, porque aqui também tem outros bons times. Então, de repente, você pega, por exemplo, se colocar o Fortaleza no top 5 principais times, e isso realmente ocorreu com a nossa torcida, o Fortaleza, de repente, pode conquistar uma Libertadores. E é uma Libertadores a mais pro Brasil. Isso é positivo, isso é muito bom. Considerando que os argentinos tiveram uma dominância muito grande, ainda tem uma tradição muito grande no campeonato. Então, quanto mais time brasileiro tiver em alto nível, melhor. O ideal seria que todos estivessem no mais alto nível, todos muito bons, mas a gente sabe também que isso é uma ilusão. Mas você colocar mais um time, de repente se tornar um top 13 ou um top 14, se você quiser pôr o Bahia naquele top times brasileiros, é muito bom. Isso é excelente pro futebol brasileiro, sul-americano. Sim, e só para dar um parâmetro, para passar muito do tempo, Luiz, para o torcedor não ter só essa visão otimista de investidor russo. Parece que essas conversas já vêm desde dezembro de 2019. O Ivan, deixa eu dar o nome dele completo aqui, Ivan Savits, meu russo não tá em dia, mas enfim, o Ivan Savits, ele já é dono, ele já fez algo parecido com o PAOK da Grécia. Então a ideia dele é fazer a mesma coisa com Fortaleza. O que ele fez? Ele comprou a parte desportiva do clube grego e também investiu no turismo lá naquela cidade grega. Então ele quer fazer meio que a mesma coisa aqui no Brasil, na cidade de Fortaleza e com o clube. Então, além da parte desportiva, da parte do futebol, ele quer ainda investir numa parte de turismo, que a gente nem precisa falar, que já é muito forte, e com o capital financeiro vai aumentar muito mais. E ele já está em contato com o Marcelo Paz, que é o presidente do Leão. Então, em breve, provavelmente melhores notícias ainda, além dessa, quem sabe rápido uma confirmação. Porque a gente sabe que hoje também, a gente vai se estender um pouco nesse tema,
que a gente sabe que hoje o futebol gira muito em torno do dinheiro, né? Então quem tem mais, ganha mais títulos, porque consegue os melhores jogadores e os melhores treinadores, preparadores físicos, estádios, arenas, consegue tudo. Então hoje você tem um investidor que de repente ele possa trazer para você um retorno desportivo bom, por exemplo, ele vai trazer o euro, você vai contratar tudo que é jogador aqui, aqui você vai contratar de tudo, e você começa a trazer um planejamento, uma estratégia para que você consiga em 3, 4 anos, porque você projeta a médio a longo prazo também, projeta a médio a longo prazo, 6, 7 anos, você colocar top 5, é maravilha, você vai ver o Fortaleza conquistando Copa do Brasil, se der Libertadores, Campeonato Brasileiro, se der, vai embalar a Copa do Nordeste. Assim, a notícia é só boa, mas só falta também saber se o cara também não vai querer quebrar também, né? Não é isso que eu queria e tira fora o dinheiro. Aí já era também. Parece, Luiz, que a dificuldade que ele está enfrentando agora nesse começo de confirmação porque o Fortaleza meio que é uma empresa sem fins lucrativos no papel. É uma associação. Tem uma mudança no estatuto, né? É uma associação. Então aí Pois não, desculpa. Não, é só para explicar, os clubes são associações, então eles são meio que ONGs, eles são sem fins lucrativos, eles não são empresas que nem os clubes europeus. Então para que alguém consiga comprar, tem que se tornar mais ou menos que nem o Botafogo, se tornar uma sociedade anônima, para que aí possa ter um investidor para te comprar. Caso não, você é uma associação e ele não tem como investir ou comprar que nem na Europa. É só uma explicaçãozinha rápida. É isso que está tendo uma resistência com os próprios dirigentes do clube dessa compra, dessa confirmação, devido à mudança de estatuto e algumas coisas. Mas, pensando de um pensamento um pouco mais macro, então seria algo que ia mudar muito a história do Fortaleza, que já é estruturado sem um capital financeiro num nível elevado. Então, com esse capital, são voos muito maiores para a equipe de Fortaleza. Sim, isso mesmo. E já pegando o gancho, sente o gancho. Já que você falou de investimento sem ter esse capital, já vamos falar do Thiago Orobó, sobrenome diferente, né? Espero que seja um sobrenome. Que ele foi contratado do América de Natal, é o atual artilheiro do Brasil, e ele chega com o aval do Rogério Ceni. É muito bom, ele já chega com moral já. Moral para ele de atacante melhor possível. Artilheiro do Brasil com o aval do treinador, ele provavelmente vai chegar já para ser titular já, a gente acredita. Sim, e realmente ele se destacou muito. É o atual artilheiro, né, nessa temporada, por mais curta que seja, mas ninguém contesta isso, com 14 gols marcados. E ele vem com esse carimbo, né, do Rogério Ceni, tem mantido muito bem, ele pode crescer ainda mais no aspecto técnico, né, do seu próprio futebol. Eu acho que ele vem para ter uma ótima temporada, uma grande temporada, e o Rogério Ceni ele vai evoluir muito bem. O Rogério Ceni sabe essa parte de gestão de jogadores, de liderança. Eu acho que ele vai crescer muito e vai contribuir demais com a equipe. A torcida para que contribua, porque a expectativa criada em cima dele é boa, né? Justamente pelo que ele traz. Por mais curta que seja a temporada, como você disse, ele é o artilheiro do Brasil, né? Sempre se cria essa expectativa de como ele vai começar. Então, ele é até artilheiro da própria Copa do Nordeste também, que a gente comentou tanto no boletim do Pernambucano, ele também é o artilheiro da Copa do Nordeste. Então ele já chega com um status assim, tipo, sabe, eu posso ser o artilheiro do Fortaleza. Isso é bom, isso é positivo também. Sim, ele estava tendo uma temporada muito boa pelo América do Rio Grande do Norte. Ele, como eu já disse, fez 14 gols, né? No ano passado ele atuava pelo Campeonato Paranaense, pelo Maringá. E era um jogador de 26 anos, então, parando para pensar, tem um tempo ainda de carreira, pode render para o clube, não só na parte desportiva, mas também na parte financeira, futuramente. E vamos esperar, né, toda a sorte do mundo para o matador Thiago Orobó. E já falando em contratação, vamos saltar para o Ceará, vamos sair do Fortaleza, vamos para o Ceará, que o Ceará contratou o atacante Jacaré. Um parênteses, eu adoro apelido no futebol. Eu acho que uma grande graça no futebol é justamente a questão de apelidos. Atacante de 20 anos e olha, futuro ele tem. 20 anos, dá pra investir no menino, viu? É mais novo que a gente. Sim, inclusive. Eu acho muito boa a contratação, eu acho que tem tudo para ele dar certo. É um jogador que eu conheço pouco, admito, não conheço muito, mas se de repente contratou, o Ceará viu um investimento positivo para ele,
A gente sempre torce para que dê certo. A gente sempre torce. Se o Ceará querendo manter o seu elenco, né, querendo aumentar o seu elenco, na verdade, a gente sabe que são competições, ou no nosso calendário tem muita competição, muitos jogos. O Ceará, graças a Deus, está em uma das grandes competições do nosso futebol, então ele precisa, nem que seja para compor elenco, mas o Jacaré ele vem para agregar mais ao time, o time que precisa sempre de atacantes, o clube precisa de estar sempre comprando mais jogadores. Acho que o Jacaré ele vem para disputar a posição mesmo. Vamos aguardar aí para ver se ele consegue engatar um bom futebol na equipe, que é uma equipe arrumada. O Ceará sempre monta bons elencos, e vamos aguardar aí ver o que ele vai render, o que ele vai contribuir. Sim, e também do Ceará também, todo boletim praticamente tem uma notícia de coronavírus. Dessa vez é que 11 atletas testaram positivo. Cara, 11 atletas. De você fazer as contas que apenas 23 estão treinando, pela minha matemática dá 34. Você ter 11 atletas com coronavírus é um número muito alto. É muito alto. Tudo bem, estão treinando 23. É a maioria. Mas 11 atletas com coronavírus é muita coisa. A gente vai ver, eles provavelmente vão passar por aquele período de 15 dias, sem qualquer... na sua quarentena, na sua casa, no máximo fazendo atividade física em casa, mas é muita coisa, é um número muito elevado. A expectativa é que pelo menos tivessem 5, 6, 4, mas 11 é muita coisa. Sim, é preocupante, né? É arriscado. Então são essas notícias que nos fazem pensar se realmente é o momento para voltar ao futebol. Então, é o momento para voltar aos treinamentos? Então é isso que nos deixa um pouco preocupados, né? Mas vamos aguardar para que fique tudo bem, eles se recuperem e que não haja um risco de mais contaminação, de mais atletas testados positivos. A gente não gostaria que voltasse agora. A gente gostaria que passasse essa onda e depois retornasse, mas como já foi decidido, né? Então vamos torcer para que eles se recuperem e que continue e que eles possam voltar e deem um rendimento ideal para o Ceará ao longo da temporada quando retornar ao futebol. É o que a gente pode torcer, já que voltou, né? Agora vamos com o Gilvan Rodrigues com as notícias do futebol da Bahia. Vai lá, Gilvan. Qual foi aí, velho? Beleza? Venho trazer as últimas informações de futebol baiano. Pelo lado do Bahia, na última sexta-feira, o assessor do Meia Anderson Talisca postou uma mensagem enigmática no seu Twitter, que deixou o torcedor tricolor sonhando com o possível retorno do jogador. Abre aspas. Aos torcedores do Bahia e fãs de Talisca, breve teremos novidades e mostra o quanto esse cara é apaixonado pelo clube. Contudo, o grande mistério foi que Talisca aderiu ao sócio esquadrão e antecipou suas mensalidades até o ano de 2031, tornando-se assim sócio centenário do clube. Ainda pelo lado do tricolor, o clube recebeu uma proposta do Al-Ittihad, clube treinado por Fábio Carille, de 3 milhões de euros, cerca de 17 milhões de reais, pelo volante Gregory. Vale lembrar que no início da temporada o jogador já recebeu proposta de Flamengo e Palmeiras. Além disso, o que pode pesar para a saída do jogador é que a diretoria já afirmou que será necessário vender atletas para amenizar os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus. Agora a notícia que engloba a dupla Bavi. Na tarde deste domingo, alguns torcedores de Bahia e Vitória se reuniram com militantes do Partido da Causa Operária, o PCO, e do Partido dos Trabalhadores, o PT, em frente ao shopping da Bahia, em ato pró-democracia. Os manifestantes desfilaram com faixas contra o presidente Jair Bolsonaro e com palavras de ordem contra o fascismo e o racismo. Bem, agora a notícia para o futebol baiano. A Federação Baiana de Futebol não tem uma data definida para o retorno do campeonato. À espera de autorização do poder público, o presidente disse que só irá conversar sobre as datas após a autorização. Além disso, ele adiantou que a instituição estuda medidas de ajudar financeiramente as equipes. Abre aspas. Iremos apresentar a eles o que estamos pensando, sabendo que as dificuldades estão para todos. Lógico que iremos ajudá-los de alguma maneira, afirmou em entrevista ao Globoesporte.com. Bem, essas foram as informações do futebol baiano. Eu, Gilvan Rodrigues, direto para o Baba Retado do Futebol na Veia. Obrigado, Gilvan, pelas notícias. Também já não posso deixar também de comentar que o Gilvan também ele faz vídeos também pro Futebol na Veia pelo Instagram, falando do Bahia.
E você também que gosta do futebol baiano, gosta do Bahia, acompanha lá os vídeos dele também, é muito legal, é muito bom. Muganga, gostaria de comentar contigo sobre o Talisca. Eu gosto do Talisca. Ele saiu super bem aqui do Brasil, tá na China hoje, tem contato com o time chinês. Não me pergunte o time chinês que eu não sou bom em pronunciar mandarim. Mas o assessor dele publicou uma notícia e olha, eu acho que ele volta. Pelo que tá aí, pagou o sócio torcedor até 2031, a mensagem enigmática, eu tô achando que ele volta, viu? Olha, o Anderson Talisca, ele foi um cara que teve uma passagem muito boa no futebol brasileiro, também teve ali no Benfica uma passagem, acho que o momento que ele teve mais holofote, teve mais mídia, digamos assim, óbvio, super justificada, né, porque estava num nível excelente, chegou, se não me falha a memória, chegou até a estar na seleção brasileira, ter uma convocação, isso mesmo, não sei quantas, né, mas assim que ele chegou a ser convocado. Então a volta dele, ele tem um futebol bem elevado, ele estaria entre os principais do futebol brasileiro agora se ele voltasse, não só a nível Nordeste, a nível Brasil mesmo. Então quem sabe, ele meio que na mensagem, uma mensagem misteriosa, ele, segundo o boletim, se tornou sócio do clube, sócio do centenário, então já deixou uma coisa ali meio oculto, deixou uma coisa no ar ali, e a gente sabe, ele nunca escondeu o quanto ele ama o Bahia, e eu acho que ele pode voltar. Acho que ele pode voltar, sim. Deve ter uma chance. Eu também acho, viu? Também acho que ele pode retornar. A torcida seria muito legal ver o Talisca. Ele teve algumas convocações para a seleção brasileira que eu me lembro de memória, para amistosos principalmente. Eu acho que é muito bom, assim, de repente, você ter o Talisca no Bahia e o Fortaleza com aquele investidor. É só notícia boa pro Nordeste. Aí é legal, aí é bom. Ele é muito bom jogador, ele é um meio atacante. Ele é alto, ele é grandão pra posição dele. Eu acho que ele tecnicamente vai entregar muito pro Bahia, vai se tornar com certeza, como já saiu daquela vez, era o principal jogador do Bahia. Se ele voltar, vai ser o principal jogador do Bahia. E tem tudo também para ser um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, como você colocou. Tá todo o problema lá na China, tem alguns embrólios que estão acontecendo, que parece que o jogador não pode voltar. Também tá tendo, só para não fugir muito do Nordeste, também parece que o Roger Guedes também tá voltando pro Atlético Mineiro, tá postando umas mensagens. Isso é bom pro futebol nacional, né? O problema é só saber se vai conseguir pagar o salário que eles pedem. Mas de repente eles conseguirem dar um meio termo ali, de diminuírem um pouco o valor, eu acho que a volta do Talisca ou dos jogadores que estavam na China vai ser muito bom pra cá, viu? Vai ser muito bom pro futebol. Esse aspecto de volta de jogadores que já tiveram grandes passagens, voltando para o nosso futebol, isso é uma coisa que fortalece demais o futebol brasileiro. Não é a primeira vez, se Deus quiser não vai ser a última. Então essa volta dele para o Bahia, uma torcida apaixonada, com certeza vai lotar estádio, vai ser bom para o marketing, vai vender camisa, vai arrecadar uma boa parte financeira para o clube. O Bahia só tem a ganhar, e mais uma vez o futebol nordestino só tem a ganhar. Sim, e também queria falar também do Gregory, que recebeu proposta do time do Fábio Carille. Também já não é a primeira proposta. Eu gosto do Gregory. Já saiu, era um dos bons jogadores. É um dos que vinham bem antes da parada. É um jogador fundamental pro Bahia, pelo menos eu considero. E eu acho que ele vai... Eu acho que dessa vez ele vai sair. Como foi dito no boletim, a situação financeira tá pesando. É um time da Arábia, que tem uma condição financeira muito boa. Provavelmente deve pagar um valor interessante pelo jogador. E eu acho que dessa vez ele sai. Então talvez faça uma troca. Sai o Gregory e vem o Talisca. Mais ou menos isso. Pode ser de repente uma troca. Mas eu acho que o Bahia vai perder um bom volante, viu? Eu acho que é um bom volante que o Bahia perde. Olha, o Gregory, ele é um dos jogadores na sua posição, assim, tem um grande destaque no futebol brasileiro, no nosso certame nacional. Também acho que ele deve sair, ainda mais se confirmar essa vinda do Anderson Talisca. A gente sabe que o Bahia está com algumas dificuldades financeiras, então isso também é um fator decisivo nessa ida do Gregory. A gente sabe também muito que o Carille, ele sempre tem um olhar diferente, sempre quer levar alguém, né, daqui do futebol brasileiro. E é um jogador que tem meio que um olhar bom, digamos assim, um olhar positivo do treinador
de achar. Então a gente sabe que o Carille, ainda mais se tratando do Fábio Carille, sabe que pra ele seria uma contratação muito boa. Eu acho que ele vai, cara. Eu acho principalmente se confirmar essa vinda do Anderson Talisca, ele deixa a equipe baiana. E o Gregor, ele é um jogador que ele é polivalente, né? Ele, apesar de ser volante, ele costuma sair, ele tem uma boa saída de jogo e também sabe marcar também. Ele é um jogador assim que você consegue contar pra ele. Seria um segundo volante, assim, pra quem gosta da parte mais tática. Eu acho que o Bahia perde porque esse tipo de jogador também é difícil de repor. Um jogador que você consegue ter uma saída de bola legal, mas também que desarma bem. É um sonho de todo treinador, né? Ter um jogador desse nível. E o Carille tá certo em procurar. Pra mim o Carille tá super certo em procurar. É que a questão da pandemia vai fazer provavelmente o Bahia vender. Porque com esse dinheiro ele pode pagar as outras pendências do clube. Mas, se você perguntar, eu espero que ele fique. Mas eu acho que ele vai sair. Lembrando que já não é a primeira proposta. Em janeiro ele teve uma proposta do Seattle, né, dos Estados Unidos. O Roger Machado, o treinador, já estava um pouco bem preocupado, na verdade, com essa possível saída, e essa preocupação assim aparece mais uma vez, só que agora por um clube diferente, agora uma possível contratação do mundo árabe, né, do Al Ittihad, se não me falha a memória, meu árabe também não está aqui, mas eu acho que dessa vez vai ser difícil segurar, né, mas vamos torcer, né, porque fortalece mais o futebol nordestino, mas aguardemos aí cenas dos próximos capítulos. E eu gostaria de falar agora da Federação Baiana de Futebol, que foi citado no boletim, que eu acho que eles tomaram a decisão certa de não retornar ao futebol agora, pela situação como está no estado. Mas eu acho que eles estão tomando uma decisão mais correta que, por exemplo, a Federação Pernambucana, por exemplo, que tá pensando, também não quer retornar, vai retornar dia 15, só que eles não comentaram nada de ajudar os clubes financeiramente. A Federação Baiana já falou que vai ajudar. Então eu acho que eles estão melhores planejados, eu acho que eles tomaram a decisão mais correta do que a Federação Pernambucana. Eu acredito, eu acho mais interessante. Eu acho que a situação deles é mais pensada, não só voltando. Talvez tenha uma pressão de clubes, mas eles não voltaram pela situação como está o estado e pelas vidas, e ainda vão ajudar os clubes. Isso eu achei muito bom. Sim, a gente sabe que tem pressão de dirigente, a gente sabe que tem pressão dos clubes, a gente sabe que a pressão, acho que quase 100% da pressão ela vem pelo lado financeiro e também pelo lado dos clubes não terem mais uma condição para pagamento de funcionário. Dos funcionários, e quando eu digo dos funcionários, na maioria das vezes não é nem de jogadores, que os jogadores têm um bom salário, né? Não é a maioria, assim. A gente sabe que não é a realidade totalmente do Brasil, mas a gente sabe que os jogadores têm um bom salário, então, mas a dificuldade maior vem do pagamento dos funcionários do clube de outras funções. Então a pressão vem mais nesse sentido. Porém, eles estão tentando se estruturar, estão tentando manter uma sequência, estão tentando voltar da forma mais segura e planejada possível. Mas chega uma hora que algum lado vai fraquejar nessa, digamos assim, nessa segurada, assim, de segurar a volta, né? Vamos aguardar. Eu acho ainda prematura a volta, né? Mas sou só uma pessoa, então fica difícil influenciar nessa volta. Sinceramente, até os médicos estão falando que são médicos, estão falando para não voltar, e estão voltando, quem é a gente também, viu? Mas eu acho que a situação deles está melhor pensada. Eu acho que nesse caso aqui está melhor pensado. E eu quero só fechar o programa comentando sobre as manifestações, mas assim, bem rapidamente. Como é uma notícia que não envolve exatamente o futebol, e sim as torcidas, eu acho que não cabe exatamente a gente concordar ou discordar. Cada um tem sua visão política, você escolhe o lado. Eu só não sou a favor da violência. Eu sou a favor de uma manifestação pacífica, indiferente de sua visão política. Mas os torcedores do Bahia e do Vitória se uniram para protestar, como foi dito no boletim. E se não houve briga e se não houve problema, se foi uma manifestação pacífica, ok, correto eles, e eles passaram a visão deles pro mundo, e que eu acho que aí não tem problema. Sim, não vamos entrar no viés político, mas os clubes, não foi só aqui, não foi só exclusivo de uma torcida, isso aconteceu com outros clubes de outros estados, né, de todo o Brasil, quase. Não todos os clubes, né, mas clubes de várias regiões do Brasil. E não estamos acostumados a esse tipo de manifestação, isso é verdade. Porém,
pensando mais pelo... Não vamos entrar muito nesse viés, mas pensando pelo lado de manifestação das torcidas, mostra que as torcidas estão com uma mentalidade um pouco diferente, um pouco mudada. Isso há poucos anos atrás, há poucos tempos atrás, se eu chegasse aqui e falasse, bom, as torcidas dos grandes clubes brasileiros vão se manifestar referente à política, referente à cultura, referente a qualquer assunto fora do futebol. Seria um aspecto bem diferente, seria uma coisa bem aleatória. Então isso muda que até a mentalidade do torcedor já está um pouco mudada, já está um pouco diferente. E parece que houve uma união entre esses clubes. Não foi uma coisa que um clube pensou, não foi uma coincidência de acontecer no Nordeste e acontecer em São Paulo, por exemplo. Não foi uma coisa pensada. Quem sabe, em breve, parece utópico, mas quem sabe em breve os clubes não usem essa união, essa organização para coisas mais, eu posso dizer assim, para coisas de melhorias, né? Até no próprio futebol financeiro, alguma coisa do tipo. Acende um fio de esperança, né, na gente, essas manifestações. A gente espera que os torcedores se manifestem de uma forma que não dê problema e não envolva briga, porque um dos grandes problemas da torcida organizada era de ter muitas brigas, essas coisas. A gente sempre viu quando era briga de torcida, esses problemas. Se de repente não tiver e você manifestar o seu lado, a sua opinião, até aí não tem problema. Por isso que eu não quero comentar muito, porque é difícil dizer. E também não cabe a gente dizer sobre isso, comentar sobre isso. Que a gente não trata de um programa político, é sobre esporte. Mas já que a torcida fizeram suas manifestações, e eu acho correto você se manifestar do seu jeito, da sua forma, indo pra rua ou fazendo pela rede social. Se você está satisfeito, faça sua manifestação. Desde que isso não gere problema e que não xingue o próximo, que não ofenda o próximo. Tirando isso, tá ótimo. Com certeza. Bom, às vezes é bom os torcedores se manifestarem, né? Eles são livres, mas não pode ter violência, não pode ter agressão, não pode ter nada disso, porque o momento já não é fácil, né? Então acho que torná-lo pior só dificulta as coisas. Sim, e vamos ficar aí, agora a gente comenta e a gente vai ficando por aqui, gente. Obrigado a todos que nos ouviram, deixe sua opinião a respeito dos temas, o que você achou de um possível investimento no Fortaleza, dessas manifestações, da volta do futebol, deixem aí nos comentários. E já sabe, né, nos siga nas redes sociais, futebolnavia.com.br no Instagram, FNV no Twitter. Se estiver nos acompanhando no YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe nossos vídeos. E se estiver nos escutando pelo Spotify ou Anchor, nos siga e fique por dentro de tudo o que acontece no futebol. Rafael, você quer deixar sua frase? Você gosta de deixar umas frases no fim? Seu momento. Pensamento que a galera já está esperando a semana inteira. Vamos lá, vamos com calma, com toda calma. E a frase é de um pensador contemporâneo anônimo. Ok. Anônimo, vamos lá, hein? Tudo bem. Eu tô um pouco me lixando pra quem não gosta de futebol. Eu quero é que se lasque. E um bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá o que for pra quem tá assistindo. E até a próxima semana. Mais uma vez, prazer imenso estar aqui com todos vocês e muito obrigado. Até mais. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.